Eu sou a Ana Bárbara e faço parte do Laboratório de Paleocenografia e Paleoclimatologia do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. E apresento a vocês o trabalho Reconstrução Histórica do Aporte de Sedimentos Terrígenos para o Complexo Estuarino de Paranaguá, uma abordagem geoquímica, realizado sob orientação da professora Renata Nagai. Estuários são ambientes com altas taxas de sedimentação, devido ao fluxo de sedimentos do continente para o oceano, que é controlado tanto pelo regime de precipitação quanto por processos antrópicos. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo reconstruir o aporte de sedimentos terrígenos para o complexo estuarino de Paranaguá ao longo dos últimos 200 anos, com base em parâmetros granulométricos e razões elementares, e a partir disso, comparar e relacionar as variações de aporte continental com as oscilações no regime de precipitação e as atividades de uso e ocupação do solo. A composição elementar dos sedimentos marinhos fornece características sobre a sua origem, sobre intemperismo químico, sobre processos de retrabalhamento durante o transporte e sedimentação. Neste trabalho, as razões ferro-cálcio, potássio-cálcio e titânio-cálcio foram usadas como proxies de aporte continental, onde o ferro, o potássio e o titânio representam a fração terrígena e o cálcio a fração marinha. E como proxy de intemperismo químico, foram utilizadas as razões ferro-potássio e potássio-rubídio, onde o ferro e o rubídio representam ambientes mais intemperizados, enquanto o potássio é produto de ambientes que sofreram menos intemperismo. As amostras utilizadas deste estudo provêm de 2 testemunhos sedimentares coletados no eixo leste-oeste do CEP, sendo um deles localizado na porção mais interna, o testemunho T4, e o outro próximo à desembocadura do estuário, o testemunho T5. A cronologia dos testemunhos foi obtida por datação radiométrica, utilizando os radionuclídeos chumbo 210, rádio 226 e césio 137. As análises granulométricas foram realizadas em um granulômetro a laser, sendo feita a remoção prévia da matéria orgânica e dos carbonatos. E a determinação dos metais foi realizada através da técnica de fluorescência de raio-x. A partir dos parâmetros geoquímicos e sedimentológicos obtidos para o testemunho T4, foram delimitadas 3 fases que apontam as variações no aporte de sedimentos terrígenos, sendo a fase 1, de 1880 a 1940, a fase 2, de 1941 a 1977 e a fase 3, de 1978 a 2017. Durante a fase 1, a principal mudança observada é no grau de intemperismo dos sedimentos depositados, que apresentam grandes variações, mas sem demonstrar uma tendência de grãos mais ou menos intemperizados. O histórico de ocupação humana da região indica que neste período houve a construção da estrada de ferro entre Curitiba e o litoral, além de construções industriais e portuárias em Antonina. A segunda fase tem seu início marcado por um aumento pontual no grau de intemperismo, e ao longo do período, os grãos depositados indicam diminuição do intemperismo químico. Também é observada uma ligeira mudança no diâmetro médio, que indica a presença de sedimentos mais grossos. Nesta fase, houve a construção de usinas hidrelétricas no município de Antonina e Morretes, além de dragagens no Canal da Galita. A fase 3 tem seu início marcado pela presença de sedimentos mais intemperizados, seguida pela redução do intemperismo até o final desta fase. E também é marcada por uma alteração significativa na granulometria, indicando a presença de sedimentos mais finos ao longo desta fase. As principais atividades antrópicas apontadas durante esta fase são as obras de dragagem que ocorrem no canal de acesso Antonina, devido ao início das operações dos terminais portuários da Ponta do Félix. Para o testemunho T5, foram delimitadas 4 fases distintas de aporte de sedimentos terrígenos. A primeira, de 1803 a 1853, a fase 2, de 1854 a 1928, a fase 3, de 1929 a 1981, e a fase 4, de 1982 a 2013. Para a primeira fase, os proxies de aporte continental indicam aporte relativamente menor neste período, que é acompanhada da chegada de sedimentos mais grossos e com menor grau de intemperismo. Na fase 2, as razões elementares sugerem maior aporte de material de origem continental e com maior grau de intemperismo, podendo estar associado à expansão do setor portuário, industrial e agrícola que ocorre neste período. Na fase 3, os proxies de intemperismo e a granulometria apresentaram tendências similares à curva de precipitação, sugerindo a presença de sedimentos mais finos e com maior grau de intemperismo associados ao aumento da pluviosidade. A mudança abrupta que ocorre na granulometria pode estar associado às intervenções antrópicas que ocorrem neste período,
sendo principalmente as instalações de usinas hidrelétricas nos municípios de Antonina e Morretes, a expansão do Porto de Paranaguá e das obras de dragagem que ocorrem no Canal da Galheta. Já na fase 4, apesar de haver um maior aporte de sedimentos terrígenos para a região, estes sedimentos apresentaram menor grau de intemperismo. As principais atividades antrópicas apontadas durante essa fase são as obras de dragagem que ocorrem no Canal da Galheta e no Canal de Acesso Antonina e o início das operações dos terminais portuários da Ponta do Félix. Os resultados sugerem que o aumento de sedimentos continentais e a presença de grãos mais finos podem estar associados à expansão das atividades humanas, que interferem no volume de sedimentos terrígenos e na circulação estuarina. Compreender o comportamento destas regiões é de grande importância, pois o aporte continental pode impactar o desenvolvimento de atividades nestes ambientes, como, por exemplo, a navegação, que pode ser afetada pelo assoreamento devido ao aumento do volume de sedimentos. Muito obrigada pela atenção.